Breno Felipe Sales Machado tinha 28 anos quando foi baleado por Emerson Raulino Alexandre, de 50 anos. No dia do crime, Breno estava em uma confraternização no apartamento da namorada, Maiara, e de sua mãe, Lísia Regina. A família tinha acabado de se mudar para uma zona nobre de Boa Viagem, em Recife, e comemorava a nova conquista do imóvel. Mas infelizmente, o que era para ser um dos dias mais felizes acabou se tornando uma grande tragédia. Eu sou a Ali do canal Inafiançável e eu trago o caso de crimes reais. O caso que eu trouxe hoje, ele é revoltante, ele é doloroso e aos nossos olhos, ele é injusto. Faz tempo que eu não aparecia por aqui, né? O YouTube ele parou de recomendar os meus vídeos, depois ele voltou, depois ele parou de novo. Então eu acabei concentrando todo o meu trabalho lá no Instagram, que tem post, reels, enquetes todos os dias para vocês. Aproveitem e me seguem lá. Então eu peço que vocês já curtam esse vídeo agora e quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa todas as notificações para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e ele recomendar cada vez mais para mais pessoas. E eu não vou me estender mais, só para deixar registrado aqui que esse caso, ele diz respeito a 2 homicídios, uma tentativa e um suicídio. Eu espero que vocês gostem. Preparados? Então, vamos pro caso. Para entender melhor essa história, vamos falar de Lísia Regina e Emerson. A Lísia é mãe da Maiara e as duas moravam juntas em Recife. Lá por volta de 2017, a Lísia conheceu o Emerson em uma viagem que eles fizeram e depois disso eles começaram um relacionamento. Um tempo depois, o Emerson acabou indo morar com mãe e filha e no início tudo ia bem. Mas com o passar do tempo, a relação do casal começou a se desgastar. Inclusive, o relacionamento do Emerson com a Maiara. E no dia a dia, um lado sombrio dele foi ficando cada vez mais evidente. Ele tinha muito ciúme da Lísia com todas as pessoas que ela se relacionava, eram com amigos, com familiares e inclusive com o relacionamento com a Maiara. Lá por volta de 2020, a Maiara ela tinha 19 anos quando ela começou a namorar com o Breno. E o Breno é o principal motivo de trazer esse caso para vocês hoje. Vocês sabem como é o início de namoro, né? O Breno e a Maiara, eles não se desgrudavam. Eles eram jovens, os dois faziam faculdade, eles eram um casal muito bonito, que ainda tinha muita coisa para viverem juntos. E nesse mesmo tempo, o Emerson e a mãe da Maiara continuavam morando no mesmo apartamento. Mas o relacionamento deles chegou a um ponto assim, chegou a um momento tão ruim que a Lísia, ela não queria mais aquilo, não daquele jeito. As brigas e a ciumeira estavam cada vez mais frequentes, inclusive a bebedeira do Emerson. Todo dia ele bebia, todo dia ele aprontava alguma coisa diferente. E é importante falar aqui que a Lísia, ela era sócia de uma construtora, então ela tinha uma situação financeira muito boa. E esse detalhe ele é importante para uma informação que eu vou trazer para vocês agora. O Emerson, ele era caminhoneiro. E parece que quando tudo aconteceu, lá por julho de 2022, ele não estava mais trabalhando. Então ele vivia emocionalmente e financeiramente dependente da Lísia. Eles moravam em um apartamento lá em Recife e em 2021 a Lísia comprou um outro imóvel onde tudo aconteceu. E com as reformas que eles fizeram, que duraram meses assim, a data da mudança escolhida foi para o dia 6 de julho de 2022. E é importante falar aqui que 2 ou 3 dias antes, a Lísia acabou colocando um ponto final no relacionamento dela com o Emerson. Inclusive, tanto ela e a Maiara acabaram informando à portaria que o Emerson estava proibido de subir, que a entrada dele não poderia ser permitida de jeito nenhum. E um dia depois da mudança, elas decidiram fazer uma confraternização, uma inauguração ali no apartamento e acabaram chamando algumas pessoas que eram mais próximas delas. E isso seria lá por volta das 21 horas, do dia 7 de julho. Mas antes disso, no mesmo dia, um homem que fez a reforma ali no apartamento, ele era pedreiro, ele era amigo de longa data da Lísia. E ele estava em um bar ali perto almoçando com um sobrinho dela. O Emerson, ele também estava nesse bar. E eles se conheciam e eles se davam super bem. Eles estavam assim todos juntos ali conversando e bebendo. E agora eu não sei dizer pra você se foi o sobrinho dela ou essa pessoa que fez a reforma, mas um deles acabou ligando pra Lísia pra ir até o bar onde eles estavam pra comer alguma coisa ali com eles e ficar ali de boa. Só que o Emerson, ele também tava lá.
E ela disse que ela não iria lá pro bar, porque ela não queria ver o Emerson, e acabou convidando eles, o sobrinho dela e o amigo, para irem mais tarde no apartamento, que ia ter uma confraternização entre ali de algumas pessoas, essa que eu acabei de falar para vocês. Isso foi no dia 7, um dia depois da mudança. O Emerson, ele tava lá no bar e ele só chorava. Sabe aquelas conversas de bêbado assim? Ele disse que amava ela, que ele não sabia viver sem ela, todas essas coisas. Mas resumindo assim um pouco a história para vocês, o Emerson realmente ele estava bebendo muito desde o início da mudança, que foi lá na quarta-feira, e ele praticamente virou até sexta-feira de manhã bebendo. Então lá pelas 21 horas, na quinta-feira, alguns amigos foram lá no apartamento. E eu não sei dizer para vocês exatamente quantas pessoas que tinham lá. 7, 8, 9, eu não sei. Mas o Breno, a Maiara e a Lísia, para essa confraternização. O Emerson, ele chegou até aí a portaria lá por volta das 4 da manhã, na sexta, no dia 8 de julho. E ele pediu pro porteiro para ele subir. E ele era o tipo de pessoa assim que acha que mulher é propriedade, que pertence ao homem, que ela não poderia seguir a vida dela sem estar no controle dele. A gente escuta muito dessas histórias por aí, né? O Emerson, ele também ligava para esse amigo em comum, que fez a reforma no apartamento, que também estava lá, perguntando se ela estava com alguém, se tinha homem lá, as mesmas perguntas que ele fazia para Lísia no telefone. E para ele parar de incomodar, as pessoas já estavam de saco cheio dele ficar ligando o tempo todo e incomodando. Essa pessoa acabou falando para ele que ela já estava no quarto dormindo. O pessoal da portaria conhecia o Emerson, porque durante ali aquele período de reforma, ele sempre estava junto ali com a Lísia. Então a primeira tentativa de entrada dele lá no edifício foi às 4 da manhã. E a segunda tentativa de entrada dele foi às 7h30 da manhã. Eu acho que foi um pouquinho mais tarde, mas eu já explico melhor para vocês por quê. Que foi quando o zelador ele chegou para trabalhar. O porteiro que tinha negado a primeira entrada dele, lá às 4 da manhã, já tinha trocado de turno com outra pessoa, o atual porteiro de quando tudo aconteceu. O zelador ele sabia que o Emerson não poderia subir, e ele entrou sozinho no edifício. Mas ele foi meio que se esquivando assim. Ele costumava entrar pela garagem e para não correr o risco do Emerson entrar junto com ele, ele teve esse cuidado a mais. Ele foi assim bem ríspido com o zelador, mas ele não tentou entrar à força, tá? Quando o zelador falou para ele que ele não poderia entrar, ele aceitou e ele ficou ali na frente, zanzando ali na frente do prédio, para ver se ele conseguia de alguma forma entrar lá no edifício. E outro detalhe sim, interessante, que quando o zelador foi abordado por ele, ele viu um volume na cintura dele e acabou desconfiando que ele pudesse estar armado. Esse funcionário também achou que ele estivesse embriagado, porque ele cheirava muito forte a álcool assim, e pela conversa dele ele dava uma leve enrolada na língua. Assim que o zelador entrou, ele foi conversar com a portaria e contou isso pro porteiro, dessa desconfiança que o Emerson pudesse estar armado. E agora o que acontece é muito rápido, são coisas assim de poucos minutos. Nas filmagens, o Emerson ele consegue entrar no edifício quando uma moradora ela saía de carro pela garagem. Ele entrou lá às 7h42. Nesse meio tempo, desde a entrada dele até a chegada dele no apartamento, durou cerca de 1 minuto. Ele chegou lá às 7h43. E esse horário consta em uma fotografia da entrada dele ali no prédio, tá? Mas tem um detalhe assim bem importante aqui que faz toda a diferença no final. O horário das câmeras de segurança da frente do edifício, que são esses horários aí que eu falei para vocês agora, pro horário do elevador tem uma diferença de 13 minutos. Como a informação mais importante que eu vou trazer para vocês aqui são horários que constam no elevador, os que eu mencionar aqui vai ser em relação a ele, tá? E segundo esses horários, o Emerson, ele entrou no prédio, então, às 7h30 e 28 segundos. Eu vou trazer toda a precisão que tem em horários para vocês, tá? E às 7h30 e 50 segundos, ele chega no quarto andar e foi onde tudo aconteceu. E nesse momento que ele chega lá, ele tenta colocar a senha na fechadura eletrônica para entrar e ele não consegue. Provavelmente porque as moradoras, a Maiara e a Lísia, já tinham trocado ela e não queriam que ele entrasse no apartamento, porque elas sabiam que tinha risco dele conseguir subir. Então elas trocaram a senha da porta para não ter que se incomodar com ele lá dentro do apartamento. E durante todo esse tempo que ele subiu até o apartamento, que ele tentou colocar a senha lá, a esposa do síndico, que realmente existia a atividade, acabou chegando e o porteiro informou ela que o Emerson teria subido e que ele poderia estar armado.
E ela tinha ciência de que o Emerson não poderia subir no prédio. Na verdade, todos os funcionários ali sabiam que ele não poderia entrar. Então, ela foi tudo assim, em questão de segundos, foi muito rápido. E testemunhas contam que a Lísia acabou abrindo a porta para ele, para conversar com ele, ali no hall de entrada do apartamento. Ele não chegou a entrar dentro do apartamento. E essa conversa teria durado poucos minutos. Certamente ela não quis voltar com ele e não fica muito claro aqui como as coisas acontecem exatamente a partir de agora. A síndica que eu acabei de falar para vocês, que enquanto isso ela conversava com o porteiro, ela foi entrar no elevador para ver os filhos dela e já se ouviu alguns disparos. Ela subiu direto para o andar dela para ver as crianças e quando ela chegou no seu apartamento, ela já recebeu a ligação do porteiro dizendo que tinha um menino que estava baleado no elevador, que era o Breno. E ela contou que ela ligou para o SAMU e para a polícia. Então, o tempo dela subir do elevador lá debaixo da portaria até ela chegar no apartamento dela foi enquanto tudo aconteceu. Para vocês terem noção de como tudo foi muito rápido. Entre o primeiro disparo e a entrada do Breno no elevador. E tem um detalhe aqui muito importante, assim, importantíssimo. Não tinha câmera de segurança no quarto andar. Somente em outros andares. E por que isso eu realmente não sei. Eu nunca tinha visto assim ter só em alguns andares e não ter em outros andares. E pelas informações que eu encontrei, não parecia que elas estavam estragadas ou desligadas. Parecia que ali não tinha câmeras mesmo. Mas o que teria acontecido no apartamento com a chegada do Emerson? Ou pelo menos o que se sabe. Vamos voltar um pouquinho nessa história para a gente entender melhor. Então, quando o porteiro viu que ele tinha subido, segundo o depoimento dele, ele acabou interfonando para o apartamento delas para avisar o que tinha acontecido e que ele estava possivelmente armado. E segundo esse porteiro, ninguém atendeu o interfone. E tudo indicava, então, que a princípio ninguém sabia sobre a subida dele, sobre a entrada no edifício, né? E que ele possivelmente estaria armado. E eu não sei se não ouviram ou se não atenderam a tempo, porque tudo foi muito rápido. Foi questão de menos de 1 minuto até ele entrar no portão e chegar até no quarto andar, que era lá o apartamento, conforme os horários que eu passei para vocês antes. E testemunhas contam que nesse momento estava no apartamento apenas a Lísia, a Maiara, o Breno e um amigo. E esse amigo eu não vou identificar aqui, porque pelas reportagens que eu vi ali, pelos documentos que eu analisei, o nome dele não foi parar na imprensa, então eu vou chamar ele de amigo aqui para vocês, tá? O Emerson, ele tentava entrar, então, colocando a senha e ele não conseguia. Mas essa informação eu já trouxe para vocês antes. Ele tentava e nada. Eu não sei se ele ligava nesse meio tempo para Lísia, se ele gritava, se ele chamava, batia, chutava a porta, o que ele fazia. Mas ela acabou cansando disso. Então, ela abriu a porta e foi conversar com ele. Quanto tempo? Não se sabe, porque tudo realmente foi muito rápido. Provavelmente com a negativa dela em reatar, ele acabou infelizmente sacando a arma e atirando na cabeça dela. E com toda aquela situação ali, o Breno e a Maiara acabaram indo até a Lísia para socorrer ela, ver como ela estava, enfim. Só que nesse meio tempo, o Breno, ele acabou indo em direção ao Emerson. Se ele queria segurar ele, se ele queria parar ele, eu não sei o que ele pensou nesse momento. Mas o que foi que aconteceu foi que o Emerson, depois de disparar na cabeça da Lísia, acabou acertando uma bala no peito do Breno. E depois desse disparo, ele acabou atirando contra a sua própria cabeça. E em um movimento reflexo, e acreditem que eu também achei essa informação estranha, tá? Mas como ela consta em documentos oficiais, eu trouxe ela pra vocês igual, tá? Ele acabou acertando um tiro de raspão no pescoço da Maiara, mas por conta desse movimento reflexo. Porque primeiro ele atirou na cabeça dele e depois acabou acertando esse tiro nela. E é aqui, nesse momento, que as coisas ficam assim um pouco mais estranhas. Segundo o horário das câmeras, um pouco antes disso, um vizinho acaba entrando nesse elevador às 7 horas 38 minutos e 45 segundos. Eu falei para vocês que eu vou trazer a precisão de horários, né? E enquanto ele descia o elevador, ele parou no quarto andar. Nesse momento é que o Breno entra às 7 horas 39 minutos e 9 segundos. Então, quando ele entra assim, baleado, tem uma pessoa no elevador. E o que acontece aqui agora é o início de uma sucessão de erros, de equívocos e de falta de cuidado e amor com o outro. O elevador, então, ele fica parado e o Breno, ele cai entre o elevador e o hall de entrada. E eu acredito que o vizinho que estava ali dentro acabou ficando apavorado sem entender o que estava acontecendo ali.
As filmagens e as fotos que vão aparecer aqui no caso foram autorizadas pela Jane, a mãe do Breno, tá? Esse vizinho, ele pega o celular e eu não sei se ele chama a portaria, se chama a polícia, se chama a SAMU, eu não sei o que ele fez. Acontece que ele segura o elevador e ele olha pra fora. E o que ele viu ali não consta em documento nenhum. Não tem registro em lugar nenhum, porque ele nem foi chamado na delegacia pra falar sobre isso. O Breno, ele fica ali jogado no chão e o vizinho sai do elevador. Ele até consegue, assim, balbuciar, falar alguma coisa, assim, pra essa pessoa, só que o Breno acaba se arrastando pra dentro do elevador, assim, com muita dificuldade já, e ele começa a subir e descer entre os andares. Do quarto andar, ele consegue apertar, assim, o botão com muita dificuldade mesmo pra garagem, isso lá por volta das 7h40. As filmagens desse momento, assim, específico, elas são angustiantes. Ele vai apertando, assim, os botões conforme ele consegue com os pés. Ele só queria sair dali, ele queria ajuda. Então, o Breno, ele tava deitado no elevador, assim, no chão, e ele apertava com os pés o que ele conseguia. Dá pra ver até nas pernas dele, assim, uma quantidade bem grande de sangue já, que era do ferimento de bala, né, no peito dele. E lembra que eu falei pra vocês que não tinham câmeras de segurança no corredor daquele andar? Então ninguém sabia exatamente onde o Emerson estava. Se ele tinha feito alguém de refém, se ele tinha acertado mais pessoas, se ele estava no apartamento, se ele não estava, quem estava no apartamento, a situação de tudo, ninguém tinha conhecimento. A informação que se tinha é que tinham pessoas gritando por socorro, desesperadas, e um jovem que estava no elevador baleado. Mas fora a portaria, ninguém sabia e nem poderia saber o que estava acontecendo por ali. Mas ao mesmo tempo, se via nas câmeras de segurança que o Breno, ele não conseguia ficar em pé. Até que ele caía de novo, assim, com muita dificuldade. Ele tentava apertar os botões do elevador com os pés dele, como eu falei pra vocês antes. Tem filmagem disso, tá? E tudo pode ser visto lá no perfil da mãe do Breno, que ela criou. É Justiça por Breno, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dela, pra vocês acompanharem toda essa luta dela. Eu não vou colocar essa filmagem aqui, porque elas são muito pesadas, tá? Mas ele tava assim, como eu falei pra vocês antes, todo ensanguentado. E mesmo assim, ele tentava apertar os botões com os pés. O Breno, assim, ele vai pra garagem, aí ele sobe para outros andares, ele vai pra portaria, ele fica vagando de andar em andar e acaba descendo e subindo várias vezes durante o tempo que ele permaneceu ali. Exatamente às 7h47, chegam policiais ali no prédio que moravam assim bem próximos dali e acabaram conferindo o Breno, para ver se realmente ele não estava armado, né? Porque afinal assim, eles tinham poucas informações do que estava acontecendo. E um dos agentes disse, depois que viu toda a situação dele ali, para colocarem ele dentro da viatura e acabarem levando para o hospital. Mas o outro policial, ele disse para a portaria ligar para o SAMU e que eles iam subir para ver o que estava acontecendo ali. Se tinham mais feridos, se tinha refém, todas essas coisas que ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Então eles sobem, mas um outro elevador, e a porta do elevador que o Breno tá, ela fecha. E o Breno, ele continua subindo e descendo aquele elevador. Então às 7h52, ele tava quase no último andar do edifício, acabou abrindo a porta do elevador. Um vizinho, ele entra, ele olha ele lá e ele sai. Às 7h54 e 34 segundos, o Breno, ele acaba voltando para a portaria e alguém coloca uma caixa ali para segurar a porta para ela ficar aberta e para o Breno não ficar vagando de andar em andar, né? E olha quanto tempo se passou nesse período todo. Às 7h55, então, aparecem 3 policiais, aí conversam com o Breno. Eu acredito que um deles também era o mesmo do que apareceu ali a primeira vez, tá? Ele contou em depoimento que ele queria colocar o Breno na viatura e levar para o hospital, mas parece que o SAMU já estava ciente, já estava a caminho, aí ele acabou ficando ali esperando socorro. O Breno foi baleado antes das 7h40 da manhã. Nesse horário, ele já estava no elevador. E agora a gente tá falando de 7h55. São praticamente assim 15 minutos que ele ficou subindo e descendo aquele elevador. E as informações que eu vou trazer para vocês agora, elas são muito confusas. Mas eu preciso que vocês prestem atenção para entender o caso um pouquinho mais para frente.
Foi registrado no sistema do SAMU a primeira ligação para eles às 7 horas e 54 minutos. Isso seria 1 minuto antes do Breno ter falado com os policiais pela segunda vez, de ter ficado subindo e descendo pelos andares. Mas, infelizmente, nós não podemos afirmar com toda certeza essa informação em relação aos horários, porque das câmeras de entrada do prédio e do elevador tem aquela diferença de 13 minutos. Então, do horário de registro da ligação no sistema do SAMU, nós não sabemos qual é o horário que realmente corresponderia em relação aos horários do edifício, entendem? Se foi ligado logo que o Breno entrou no elevador, ou se a ligação ela foi feita porque os policiais pediram na primeira vez, ou se o primeiro morador que encontrou o Breno ali no elevador foi ele que acabou ligando, se foi a portaria, não se sabe. O que se sabe é o enorme descaso que acabou custando a vida do Breno. Mas segundo os registros do SAMU, o despacho da viatura ele foi feito às 8 horas e 3 minutos. Mas o registro de chegada deles foi 8 horas e 15. E segundo o horário do atendimento do Breno por 2 socorristas do SAMU, pelos horários do elevador, o socorro dele teria sido às 8 horas e 3 minutos. Vocês percebem que confusão? Então isso é importante para a gente tentar entender o tempo de espera no atendimento do Breno. Os socorristas, eles acabaram tirando o Breno ali da entrada do elevador e a porta acabou fechando. A porta abre novamente às 8 horas e 19 minutos. E o Breno, ele já não aparece mais ali nas filmagens. Mas olhem que interessante isso. Das 8h03, que é o horário que os socorristas chegaram, até as 8h46, e eu já explico esse horário para vocês, ele fica em atendimento ali na entrada do prédio. Segundo o SAMU, foram feitos alguns procedimentos no Breno e eu vou colocar o nome de cada um deles aqui na tela, tá? Às 8 horas e 46 minutos, que é o horário que eu falei que eu ia explicar para vocês, esse amigo ele desce de novo só com o celular do Breno. Porque naquela bagunça toda ali, ele não tinha achado um documento do Breno. E olha quanto tempo se passou. Mais de 40 minutos. Às 9 horas, a Maiara, ela desce com alguns socorristas nesse mesmo elevador e um familiar dela. Porque nesse momento, algumas pessoas conhecidas, familiares, já tinham chegado. Já tinham passado pelo Breno na portaria e acabaram subindo. E era mais ou menos, tá? Esse amigo, ele não sabe dizer assim com precisão, mas ele acredita que era por volta das 9h10, quando o Breno foi transportado para o hospital. Ele foi entubado em todo esse trajeto, tá? O SAMU tem registro de entregar ele no hospital da Restauração, lá em Recife, às 9 horas e 5 minutos. E eu volto a dizer, essa diferença de horário acaba confundindo muita gente. Eu também não sei dizer se esse amigo que acompanhou o Breno, ele teria certeza do horário, porque ele estava apavorado com tudo o que aconteceu. E eu não sei com o relógio dele, a hora corresponderia a qual horário. Porque a gente já tá falando de 4 horários diferentes aqui. Eu tô trazendo essas informações para vocês porque elas constam em toda a investigação. Então, por isso que eu achei importante trazer aqui essas diferenças para a gente entender mais para frente algumas coisinhas que aconteceram. A Jane, a mãe do Breno, ela foi avisada às 9 horas e 22 minutos, segundo os registros dela. No hospital consta, na documentação, que ele chegou para atendimento às 9 horas e 28 minutos. Quase meia hora de diferença dos registros do SAMU. E lá ele acabou passando por um procedimento, o RCP, por 20 minutos. Que é a reanimação, né? E infelizmente o óbito dele, do Breno, foi registrado às 10 horas e 10 minutos, do dia 8 de julho de 2022. E por que eu trouxe esses horários para vocês? Para ter uma noção do tempo de demora no atendimento. Por mais que se tenha inúmeras contradições, pelo menos a gente tem a ideia na demora em prestar socorro para o Breno. Do transporte, dos vizinhos que encontraram ele, do atendimento lá embaixo do SAMU, dos policiais que conversaram com ele. É muito ruim acreditar que os moradores que acabaram encontrando ele no elevador simplesmente não ligaram para a emergência. Mesmo que tivessem apavorados, em algum momento eles deveriam ter ligado. Lembram do registro que eu falei para vocês da primeira chamada para o SAMU? Então, assim, se passou vários minutos desde a primeira ligação para a emergência. E tem depoimento que fala que a Maiara e a Lísia foram socorridas para o hospital da Unimed antes do Breno. Mas tem depoimentos que falam que o Breno foi socorrido antes.
A síndica, ela falou que ela estranhou a demora para socorrerem o Breno ali no meio de todo aquele tumulto. O SAMU diz que eles fizeram todos os procedimentos que deveriam ter sido feitos no local para levarem ele com mais segurança até o hospital. Tem um detalhe importante que eu esqueci de mencionar para vocês, que a Lísia, ela foi socorrida com vida, tá? Mas infelizmente ela acabou falecendo no hospital 2-3 dias depois. A Maiara, ela se recuperou do trauma físico logo em seguida, assim, mas é claro que ver a sua mãe e o seu namorado baleados por um ser daqueles, não deve ter sido muito fácil seguir a vida depois de tudo o que aconteceu. E enquanto o Breno ele recebia atendimento lá embaixo, vários policiais, socorristas, vizinhos acabaram subindo e descendo no elevador que o Breno ficou vagando. Eu assisti o vídeo inteiro, tá? Daquele elevador e sem brincadeira, assim, foram mais de 20 pessoas. Perto de 30 pessoas que entraram e saíram de lá. A perícia, ela foi muito prejudicada por causa disso. Teve muita pegada no próprio local do crime que acabou misturando sangue ali. Evidência, e nesse caso eu até entendo, tá? Porque a prioridade é prestar socorro, querem salvar vidas. Mas no elevador, eu até anotei aqui, eu tenho anotadinho aqui, que o perito ele tirou as fotos lá às 8h57. Aparece ele tirando as fotografias do elevador. E nisso já subiu e desceu tantas pessoas, tá? Tanta gente que fica difícil tu tirar fotos de um lugar para preservar, que tu quer a ideia do que aconteceu, para tentar entender ali, preservar a evidência, enfim. E tá tudo sapateado por várias pessoas. Tu não sabe o que é pegada de quem, o que tá misturado, o que é sangue, o que não é, né? É complicado quando essas situações acontecem, quando não tem a preservação do local do crime. Então o Breno, ele ficou aproximadamente 25 minutos, subindo e descendo. E quando ele parou na portaria, onde ele foi socorrido antes disso, quando os policiais olharam para ele de novo, foi assim uma das cenas mais difíceis de todo o caso, assim, de se ver. Porque o Breno estava deitado no chão e ele só conseguia, assim, bater o braço dele. Assim, no chão, ele batia, assim, insistentemente, como se ele falasse assim, eu tô aqui, olhem para mim, me ajudem, eu preciso de ajuda. O Breno, ele entra no elevador às 7h39 e ele é levado para o hospital às 9h10. É só fazer uma conta aqui e ver que alguma coisa não tá certa, que tem informações que não fecham. Uma pessoa ficar esperando atendimento por mais de 1 hora e atendimento assim de não poder ser levado para o hospital porque não tem documento de identidade, de identificação, é difícil engolir uma história dessas, né? E sobre os crimes que aconteceram. E essa parte aqui do caso agora é a mais difícil para mim. É trazer a realidade para vocês do que é a nossa legislação. O Emerson, ele teria respondido por 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. E eu digo que ele teria respondido porque como ele se suicidou, não tem como punir ele. Pelo menos não nesse plano. Então acontece o que a gente chama de extinção de punibilidade. E isso está previsto no nosso Código Penal. E já os vizinhos que viram o Breno baleado e não prestaram qualquer tipo de ajuda, pelo menos a gente não sabe disso, se ligaram para o SAMU ou não, eles poderiam ou não responder por algum crime. Em tese, eles responderiam por omissão de socorro, que é um crime assim com uma pena ridícula, de 1 ano e 6 meses. E infelizmente isso nem prisão dá. Se condenados, eles cumpririam essa pena em regime aberto, porque como eu já trouxe para vocês em outros casos, para ficar recluso mesmo, sem preso, a pena mínima é de 4 anos. Então, infelizmente, a nossa legislação, ela precisa melhorar muito, assim, urgentemente ela precisa evoluir em diversos aspectos. E o crime de omissão de socorro realmente é algo assim que pode mudar a vida da pessoa e de muita gente, muita família. E ainda teríamos a discussão sobre a demora no atendimento do SAMU. Se isso poderia caracterizar ou não algum crime, mesmo se fosse algum processo disciplinar dos atendentes. Mas em razão da confusão dos horários, é difícil dizer até que ponto eles podem ter sido negligentes ou não. O que é fora de noção, assim, de realidade é exigir uma documentação de uma pessoa como condição para atender ela.
Isso não existe em lugar nenhum. Porque mesmo se o Emerson tivesse sobrevivido, ele teria sim direito a atendimento. E tem coisas assim que acontecem na nossa vida que são muito difíceis de explicar, de entender. E esse caso, ele é muito especial. Eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes com a mãe do Breno, e eu vou deixar o perfil dela aqui para vocês seguirem ele, tá? Justiça por Breno, aqui na descrição do vídeo. E ver as cenas dele, assim, foi muito difícil. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um. Quando uma pessoa decide tirar a vida de outra pessoa, ela é covarde. Ela é extremamente covarde. Ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de fazer isso com outra pessoa. Hoje, infelizmente, a gente vê casos assim de ex ou atuais companheiros que matam os outros por não suportarem a ideia de que o outro não te pertence. E ninguém nos pertence. Uma atitude, e eu não sei usar outra palavra, pior que covarde, do Emerson, não terminou somente com a vida do Breno e da Lísia. Vamos falar da própria família do Emerson, tá? Ele tem, salvo engano, 3 filhas. E saber que o seu pai fez uma coisa dessas também não deve ter sido fácil. Deve ter sido muito vergonhoso para elas isso. Essa impulsividade dele feriu tanto a vida de outras pessoas. E é muito difícil filhos perderem pais. Mas pais perderem filhos, essa dor, ela acaba transcendendo tempo e espaço. Quero deixar registrado aqui, tá? O enorme carinho e respeito que eu sinto pela Jane. E dizer que eu jamais vou esquecer do Breno. E que você pode continuar contando comigo assim, pra gente lutar juntas, para que coisas assim não aconteçam de novo, com mais ninguém. E eu deixo registrado aqui também um abraço muito grande a todas as pessoas que perderam familiares desta ou de outras formas e que tá difícil para seguirem adiante. Vou ficando por aqui. Qualquer sugestão de casos, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Lembrando que eu vou deixar o perfil que a mãe do Breno fez aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem ela lá no Instagram. Curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal. Grande beijo, até logo, fui!